sublime graças do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém? Todos encontraram? Êxodo capítulo 3, versículo 7. Graças a Deus. Irmão Marinho não pôde estar presente conosco, né? Irmã Úrsula. Mas Deus os abençoará da mesma forma de vocês que estão presentes aqui. Amém? Amém. Amém. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Está escrito: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jabuseu. Bondoso Deus, Aleluia. Pai Celestial. Senhor, eu disse, Pai, ao Senhor que eu estaria aqui, mesmo que fosse a pé, Senhor. E eis-me aqui, ó Deus. Estou aqui por amor de meus irmãos, Senhor. Amém. Tu sabes que uma alma vale mais do que o mundo todo, meu Deus. Estou aqui por eles, ó Pai. Aleluia. Da mesma forma, o Senhor enviou seu Filho por nós, ó Pai. Então, muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado pelos meus irmãos que aqui estão. Amém. Pai Santo, sabemos que o homem ele apenas fala a palavra, mas quem vivifica é o Senhor. Ó. Amém. Então as palavras, Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Então essas palavras continuam sendo espírito e vida. Porque o homem espírito precisa se alimentar da vida da palavra do Senhor. Pai Santo, abençoe cada um que está presente aqui. Aleluia. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer aquilo que o Senhor tem vontade de fazer, porque é a vontade do Senhor que tem que sobressair sobre nós. Amém. Então pedimos encarecidamente no nome de Jesus Cristo. Tome esse culto mais uma vez em suas mãos. Amém. Te agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Graças a Deus. Eu tinha conversado com Deus. Falei assim, ó Senhor, eu vou ter esse companheirismo com os irmãos. Isso foi antes de acontecer o que aconteceu. Mesmo que o carro dê problema. Então muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Porque o carro quebrou, você fala assim, olha o diabo como ele é. Às vezes é Deus testando você. Então você tem que tomar cuidado quando está chamando Deus de demônio. Às vezes é Deus testando você para ver se aquilo que você falou você vai cumprir. E pela misericórdia de Deus eu estou aqui. Amém? Amém. Então, irmãos, vamos voltar para as Escrituras. Nós vamos falar sobre os 3 êxodos. O primeiro êxodo, Deus precisou tratar com um profeta. Deus não faz nada. Vocês esquecem denominação, esquecem tudo. Deus não faz nada sem primeiro enviar um profeta na terra. Deus não faz absolutamente nada. Nós somos uma família espiritual. Existe a família natural, que somos nós, irmãos e irmãs, uma família aqui na terra. E existe a família espiritual.
A gente tem que aprender a separar a igreja da família natural. Isso é uma coisa muito séria. Na família natural, quando acontece algum problema entre irmãos, porque a irmandade tem problema, aí aquela pessoa ela quer procurar o pai, quer procurar a mãe, quer procurar um irmão, para dizer, olha, fulano não deveria ter feito aquilo. Muitas vezes vai para outro irmão e fala assim, fala para fulano não fazer mais aquilo que ele fez. Você tem que tomar uma atitude. E isso acontece na família natural. Mas e na família espiritual? E na igreja? E na palavra? Como que funciona? Na palavra você não fala nada. Porque a partir do momento que você está falando, você está tomando o lugar do Espírito. Na família natural, é os irmãos que muitas vezes estão na frente. Mas quando você é um cristão, você espera em Deus. Amém. Quando Jesus foi questionado, Jesus disse, o filho não pode fazer nada. Quem faz é o pai. Tudo que o filho vê o pai fazendo, o filho faz igualmente. Porque Deus mostrava para Jesus o que era para fazer. É por isso que o William Branham diz que o ministério de Jesus foi baseado nas visões do pai. Amém. Então o pai mostrava para Jesus o que precisava ser feito. E nós somos da mesma família de Jesus. Se você fala que Jesus é o seu próprio pai, você não faz parte da família. Jesus ele disse, eu tenho um Deus sobre mim. Eu tenho um Deus sobre mim. Então vocês observam que se você é da mesma família, e o irmão Branham diz que Jesus era o nosso exemplo em tudo. Agora você tem que parar e analisar a sua vida. Olha a volta que eu estou dando antes de voltar aqui. Você tem que parar e analisar a sua vida, se a sua vida está como a vida de Jesus. Porque se não tiver igual, você ainda não faz parte da família. E na família espiritual, a igreja, a família espiritual, Jesus explicou para você como que tem que ser feito, porque ele foi seu exemplo. Ele disse, o pai não pode fazer nada, o filho espera pelo pai. Quem faz é o pai, o filho não pode fazer nada. Observa se você está do mesmo jeito. Se não estamos do mesmo jeito, está faltando alguma coisa. Né? Então, quando houver problema na família natural, não haja dessa mesma forma dentro da igreja. Eu não gostei da atitude de fulano. Gente, você está na igreja. Se há algo dentro da igreja, espera pelo pai. Espera pelo pai. Jesus disse, não se preocupe com o que há de dizer. Porque no momento certo, o pai falará o que tem que ser feito ou não. Através de vós. Amém? Então Deus não faz absolutamente nada. Voltando para as escrituras agora. Porque é importante a gente posicionar o que é a família e o que é a igreja. E esse era um trabalho que Deus tinha colocado nas mãos de Moisés aqui, porque Deus tinha um povo. Deus disse, eu tenho ouvido atentamente o clamor de meu povo que está no Egito, dessa igreja. Amém. Eles não eram egípcios, eles estavam lá. E Deus ouviu esse clamor dessas pessoas. E Deus disse para Moisés assim, por isso eu desci. Quem desceu foi Deus. Por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios. E para fazer esse povo subir para uma outra terra, uma terra que emana leite e mel. Você observa que ele está dizendo aqui que ele ia colocar você no lugar dos cananeus, dos peruzeus. Você observa que é tudo eu? Cananeu, é tudo eu que precisa morrer. Esses eu tem que morrer. Do cananeu, do amorreu, do perizeu, jabuseu. Porque essa terra tem que ser dos filhos de Deus. Essas pessoas elas tinham invadido. E Deus, quando ele levanta um ministério, um profeta, para tirar as pessoas da confusão, aí começa um movimento de transição. O que é a transição? Transição é mudança. Você vai mudar um móvel de lugar, aquilo ali é uma transição que você está fazendo, uma mudança que você está fazendo. E é justamente a mudança, essa transição que as pessoas não aceitam.
Tudo que você ouve falando sobre transporte é para transferir você de um lugar para o outro. Já ouviram falar, mudando um pouco o assunto, até em transexual? Esse é o pior espírito que existe. Porque o transexual, ele quer mudar de sexo, é isso? E essa transferência, essa mudança não consegue ser feita. Essas pessoas, elas acabam se suicidando. A maior parte de suicídio entre homossexuais que existe são os trans. Porque aquele espírito que fez eles se mutilarem, quando sai dele, eles se matam. Estamos falando de transição. Olha como abrange um assunto. E as pessoas, elas têm dificuldade para acompanhar a transição. Moisés, ele foi lá no Egito para tirar o povo de lá. Ia começar uma transição. Eles tinham que deixar algumas coisas para aceitar aquilo que Deus tinha enviado a eles. Para aceitar aquilo. Mas o momento de transição é difícil. É difícil as pessoas aceitarem isso. É difícil para você chegar para uma senhora de 60 anos e falar para ela não se comportar como uma mocinha de 18. Ela não entendeu o momento de transição. Ela não é mais uma mocinha. Ela não é mais uma menininha. Ele não é mais um rapazinho. Agora ele passou a ser um homem. Ele não pode mais se comportar como um adolescente. Momento de transição. Isso tem que estar na igreja. Isso tem que estar na igreja. Pastores agindo como não deveria agir. Ele tem que dar. Ele não passou por esse momento, por esse período. Não conseguiu. Observe os adolescentes quando eles passam por esse período. É justamente a transição que as pessoas não aceitam. Elas não aceitam. Então vocês observam que no começo aqui, quando Moisés foi para tirar o povo do Egito, muitos não aceitaram. Mas alguns saíram com Moisés, porque eles observaram que tinha muitos que estavam saindo. Muitos foram no impulso. E por não ser predestinado, morreram na jornada. Morreram no caminho. E o propósito que Deus tinha para Moisés aqui era para tirar o povo do Egito. O ministério de Deus, ele é duplo. Êxodo significa sair. O trabalho que Deus tinha para fazer através de Moisés era para tirar o povo. Agora, só que ia chegar um momento que era o momento de introduzir o povo na terra prometida. E já não era mais um trabalho de Moisés. Agora Deus precisava levantar um outro ministério, que era o ministério de ensino através de Josué. Josué é um tipo do Espírito Santo hoje, o irmão Brana disse. É um tipo do Efésios hoje que você vive. Então Moisés, por mais que Moisés queria levar as pessoas até um determinado lugar, Deus disse a Moisés, é até aqui só. Aí ia entrar novamente o movimento da transição. Muitos já não queriam, talvez não queriam mais continuar com Josué. Mas o momento da transição chegou e a palavra precisava continuar e aquele povo precisava ser introduzido na terra prometida. O que é a terra prometida hoje? O Espírito Santo. Então Deus colocou o seu povo na terra prometida, um tipo de você hoje entrando no Espírito Santo. Mas muitos vão morrer pelo caminho porque eles não aceitam essa mudança. Não aceitam essa transição. Então vocês observam que Deus disse, eu não mudo. Eu sou Deus e não mudo. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Porque Malaquias foi o último livro do Antigo Testamento. Em Malaquias capítulo 6, olha o capítulo 3, versículo 6, olha o que ele está dizendo aqui. Porque é o mesmo Deus que tirou o povo do Egito, se Deus mudasse, você não ia entender ele. Da mesma forma que ele agiu lá, ele age novamente. Está escrito aqui em Malaquias 3, versículo 6. Porque eu
o Senhor não muda. Isso aqui é Deus falando. Aí as pessoas falam assim, não, mas quem falou foi Malaquias. Mas quem que estava nele? Porque eu, o Senhor, não mudo. Alguém achou, não? Eu aguardo. Sim. Graças a Deus. Toma uma água desses irmãos, eu acho. É o último livro do Antigo Testamento. Amém? Amém. Observe o que Deus disse através de Malaquias aqui. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda. Deus está deixando você entender aqui que o mesmo trabalho que ele fez lá no começo é o mesmo trabalho que ele fez hoje. Porque senão você não entende o projeto, o trabalho de Deus para que você possa se salvar. Amém. Deus está dizendo que ele não muda. E vamos em Hebreus 13, 8. Graças a Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Amém? Amém. Mosemar achou? Graças a Deus. Achou? Então lê pra gente, irmãos amados. Hebreus 13, capítulo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Isso. Então, vocês observam como que a palavra de Deus, ela se alinha. Amém. Aqui já no último livro, você leu Deus dizendo, porque eu, o Senhor, eu não mudo. Amém. Aí você vai em Hebreus 13, 8, você lê as seguintes palavras. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Mas quando a palavra diz Jesus Cristo, não está falando do Filho de Deus. Porque Jesus Cristo é o nome de Deus, Senhor Jesus Cristo. É por isso que o William Branham disse, olha, Deus colocou seu nome no seu Filho. A palavra diz que Jesus, ele é Jesus, porque Deus é Jesus. Você recebeu o sobrenome do seu pai. O nome Jesus é sobrenome. É sobrenome. O nome veio do seu pai. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, e todo joelho se dobrará sobre esse nome. E Deus deu nome sobre todo nome. É sobrenome. Esse é seu sobrenome. Quando você é batizado, você está recebendo o sobrenome. A mulher, quando casa, ela recebe o sobrenome do marido. Está entendendo? Então você recebeu esse nome na sua vida e você faz parte de uma outra família. Amém. Não que você vai desprezar a sua família natural. Eu estou querendo que você entenda o movimento de transição. Você tem que entender isso. As pessoas não conseguem entender isso. Se agora você faz parte de uma outra família, você agora vai esperar pelo Pai. Então Jesus Cristo, ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ele nunca para. Mas só que o homem Jesus, ele teve um fim. Ele teve um princípio e teve um fim. O irmão Branham disse, e Deus nunca começou e Deus nunca terminou. Está entendendo? As pessoas não entenderam essa parte da palavra. Então nós só temos que agradecer a Deus por isso. Amém. E não somente isso, mas aceitar o movimento de transição da palavra de Deus.
Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Graças a Deus. E voltando a falar sobre a transição, houve um movimento de transição também. Nós estamos falando de êxodo. No primeiro êxodo, você viu que Deus levantou um profeta para tirar um povo, e Deus usou o ministério de ensinamento para introduzir o povo. Deus usou Moisés, Moisés saiu de cena, mas Deus continuou. Moisés parou ali, mas só que o pilar de fogo, a coluna de fogo, continuou. E pegou Josué, e Josué introduziu o povo na terra prometida. Agora você está entendendo que Deus não muda. Então ele teve que fazer a mesma coisa nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus ele teve que fazer a mesma coisa. Você observa que quando João Batista batizou a Jesus, ele disse: convém que ele cresça e eu diminua. Agora você pensa que foram todos que seguiram a Jesus? Ali houve um movimento de transição. Os seguidores de João Batista agora precisavam fazer uma escolha. E João Batista estava dizendo para eles o tipo de escolhas que tinha que ser feito. Ele disse: a ele vocês têm que seguir. Porque a mim, eu vou diminuir agora, porque o meu ministério está acabando aqui, e o dele está crescendo. Ele estava passando essas pessoas para seguir a Jesus. E as pessoas têm dificuldade nesse movimento de transição. Cada êxodo houve uma transição na palavra. Você observa que aqueles que não seguiram a Jesus, Paulo encontrou com essas pessoas muito depois. Paulo disse a eles, se eles eram batizados no Espírito Santo, eles disseram: nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Paulo falou assim: vocês foram batizados como? Eles disseram: nós fomos batizados no batismo de João. Eles eram seguidores de João. Aí Paulo começou a evangelizar eles novamente. Aí falou assim: João batizou vocês com água, para que vocês crescem no que ele havia de vir, que era o Senhor Jesus Cristo. E eles se arrependeram e Paulo batizou eles no nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês observam que isso daí é ensino apostólico. Gente, batismo em nome de Pai, Filho e Espírito Santo não é batismo. Até a era 100, ano 100 da era cristã, o batismo era no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí a Igreja Católica introduziu a Santíssima Trindade para que as pessoas pudessem seguir. Para tentar abafar aquilo que Deus tinha feito. Mas vocês observam que agora nós estamos passando pelo momento da transição entre João Batista e Jesus. João Batista, ele se manifestou para introduzir o Messias. E Jesus, ele veio para tirar as pessoas da era, daquela dispensação judaica e trazer essas pessoas para a graça. Então, da mesma forma que Moisés tirou um povo e Josué introduziu esse povo, Jesus veio para tirar um povo, para que o apóstolo Paulo pudesse introduzir o povo. Amém. Vocês observam que é o mesmo Deus, o mesmo trabalho que ele fez lá atrás, ele estava fazendo agora através de Jesus. Através de Jesus. Olha o que o irmão Brano nos fala na mensagem: posição em Cristo. Ele disse: o propósito desse estudo no livro de Efésios é posicionar a igreja aonde ela fique absolutamente em Cristo. É um tipo do Antigo Testamento e do livro de Josué, onde Josué loteou a terra para cada homem. Ele fez isso por inspiração. Então vocês observam que quando eles entraram na terra prometida, Josué loteou a terra. É como existe um terreno enorme aí,
o dono daquele terreno, ele vai lotear, vai falar assim, esse lote é do irmão Zé Mário, aquele é do irmão Genésio, do irmão Maico, da irmã Dorva, e assim sucessivamente. Então o trabalho de Josué, quando o povo foi introduzido na terra prometida, ele loteou. Cada um tinha a sua terra, a sua parte. É por isso que muitos se perderam na palavra, naquele tempo, porque quando você entra na terra prometida, a pessoa pensa que ela está salva, não está. Quando a pessoa recebe o batismo do Espírito Santo, a pessoa pensa que ela está salva e ela não está. Olha o perigo. O irmão Branham diz que os pentecostais, na era pentecostais, eles receberam o batismo do Espírito Santo. Aí eles sossegaram. Gente, o batismo do Espírito Santo ainda tem um processo depois. Quando você é batizado pelo Espírito Santo, agora o Espírito Santo mesmo vai purificar você e vir selar você. Você tem que esperar o selo da palavra. Eles não esperaram pelo selo. Aí Deus precisou levantar um outro ministério. São 3 êxodos. Esse último êxodo, o mesmo pilar de fogo, a mesma coluna de fogo que se manifestou nos dias de Moisés e guiou o povo até a entrada, a mesma coluna de fogo desceu em Jesus. Ou você pensa que era Jesus que fazia as obras? Jesus disse, não sou eu que faço. Não era Jesus que pregava. Ele disse, é o Pai que faz, é o Pai que prega. Observe que o ministério de Jesus começou depois que ele saiu do Jordão. Peça para alguém mostrar para você Jesus pregando antes do Jordão, ele não podia. Ele tinha que esperar o pregador descer. Amém. Ele tinha que esperar Deus descer. E quando Deus desceu em Jesus, aí começou o ministério de Jesus aqui na terra. Porque era o Pai falando através do Filho. O irmão Branham disse que Jesus ele era um mistério, até mesmo para os apóstolos. Ele diz, porque às vezes era o Pai que falava, e às vezes era Jesus que falava. Gente, se era um mistério até para os apóstolos, imagine para as pessoas hoje. Então, tem que se cumprir na nossa vida aquilo que o irmão Branham disse. Que o verdadeiro dom em operação é o homem sair na frente. Para que Deus possa agir através dele. Se eu tivesse dado ouvido para as vozes que eu ouvi, eu não viria para cá hoje. Né? A minha esposa chegou e falou assim, bem, volta. Eu falei, não. Eu falei, Deus está no controle, eu vou continuar. Amém. É isso que nós precisamos, é continuar. Mas que fim vai dar? Até onde vai? Eu falei, não sei. Mas é Deus que está no controle, deixa Ele te guiar. Amém? Amém. O Branham ainda diz essa mensagem, ele diz, como Moisés tirou o povo do Egito, e deu-lhe a um lugar que Deus havia prometido, 400 anos antes, que ele os levaria a uma terra bela, que mana leite e mel. E foi nos prometido um Espírito Santo desde o princípio. Jesus nos liderou até a promessa. Mas o Espírito Santo veio, depois que Jesus saiu de cena, veio como Josué, para tomar controle e liderar e dirigir e para prosseguir para a terra, ou possuir a igreja. Observa que era o Espírito Santo agora. Não era mais Jesus. Ainda em Efésios, Efésios, paralelo entre Efésios e Josué. É uma mensagem. O irmão Branham disse, Josué, aquele grande guerreiro, ungido de Deus, se posicionou na terra, como Efésios, a nova igreja, possuindo-a, tomando controle. Então é Deus de novo. Você vê como que ele leva você direto para aquele paralelo, para aquele entendimento lá atrás. É muito importante, amados, às vezes a gente parar
e não pode ter medo de conversar com o pastor. Irmão, será que isso que eu estou fazendo está certo? Olha, tem um irmão que tudo que ele vai fazer, vocês não são obrigados a fazer isso. Mas tem um irmão que tudo que ele vai fazer, ele pega o telefone e me liga. Tudo que ele vai fazer, ele me liga. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que devemos confessar, procurar alguém, desabafar, passar aquilo para frente, quando é alguém da sua confiança. Procura alguém da sua confiança. Você observa que Josué era da confiança de Moisés. Era da confiança de Moisés. Cada êxodo teve aquele homem de confiança. Você observa que quando Jesus saiu de cena, na cabeça de muitos, era para os apóstolos fazer o serviço de Jesus. Não, mas a palavra veio a Paulo. Não estou dizendo que os apóstolos não tinham revelação. Tinham. Mas só que a palavra precisava continuar através de Paulo. Para poder posicionar o povo no corpo da palavra. E nesse último dia que a gente está vivendo, se Deus usou Moisés, Deus usou Jesus, e agora? Você vai ficar olhando só para trás? Só o que aconteceu lá atrás? Você observa que aconteceu a mesma coisa no ministério de William Branham. Eu fiz um pouco de rodeio, porque de repente as pessoas não encaram, isso é um choque para as pessoas. Não estou falando só com vocês aqui, tem pessoas do outro lado ouvindo. Isso é um choque para quem está ouvindo do outro lado. Observa como que você tem que estar para passar uma notícia para as pessoas que conhecem pouco da mensagem, para dizer para essas pessoas que Deus levantou um homem hoje. Hoje não. Em 1933, quando Deus vindicou ali, você chega para a pessoa e diz que Deus levantou um homem da mesma forma que Deus levantou Moisés. Da mesma forma que Deus levantou Jesus. Isso é um choque para quem está ouvindo. A pessoa vai achar que você é um adorador de ídolo. Está colocando um homem diante de Deus. Mas quando a coluna de fogo se manifestou no ministério de William Branham, observe o que o anjo disse para ele. Assim como João Batista. Isso aí foi Deus falando. Foi a palavra vindo a ele. Assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, a primeira vinda de Cristo, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Isso foi dado a um profeta. Isso foi dado a um mensageiro dessa última era. Agora você tem os três quadros aqui agora. Aí as pessoas, muitos leem na Bíblia que existe um anjo em Laodiceia. Sabia que os denominacionais sabem disso? Só que eles estão achando que é o anjo da igreja tal, o anjo da igreja fulana de tal. Não, Deus levantou um homem. Foi apenas um, com o mesmo ministério de Moisés. O que é que Moisés fez? Ele tirou o povo, deixou o povo na fronteira, e dali para introduzir precisou de um outro ministério. Aí Deus permitiu que chegasse um homem diante do irmão Branham, chamado irmão Oliveira. A primeira vez que ele veio na direção do irmão Branham, o irmão Branham falou ao ministério dele. Falou, você é assim e assim. Ele olhou para o irmão Branham disse, é porque tem uma luz sobre a tua cabeça. O irmão Branham disse, da mesma forma que foi dado Arão para Moisés, Deus deu Oliveira para mim. Isso está nessa mensagem. Na mensagem, Jesus Cristo é o mesmo. O irmão Branham disse, se vocês tiverem dúvida de qualquer coisa, procure a mim ou o irmão Oliveira. Ele não disse, procura meu filho, irmão José. O irmão Branham podia falar assim, procura o irmão José, que ele cuida das mensagens aqui. Procura o outro meu filho, Billy Paul. Mas ele não falou isso. Ele disse, se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, procure a mim ou o irmão Oliveira. Ele disse, o irmão Oliveira, ele está apto para responder qualquer dúvida que vocês tiverem sobre as mensagens, sobre a palavra. Ele ainda diz, para isso nós fomos enviados. Só que as pessoas, elas não aceitam.
Sabe por que elas não aceitam? Porque elas não aceitam o movimento da transição. É isso que vai fazer as pessoas morrerem na fronteira. Elas não conseguem mudar. Elas não conseguem aceitar o ministério que vem. Porque existe dois ministérios, um para tirar e outro para introduzir. Então, se você não aceitar o ministério de Josué hoje, ou Espírito Santo hoje, o Espírito Santo ele vai agir de que forma? Vai agir nas pessoas. Você acha que você vai estar ouvindo vozes? O Espírito Santo está aqui para nos conduzir até o milênio. O irmão Brana disse que o milênio ainda é um aprendizado que nós vamos ter. Então, o que eu peço para vocês hoje é tenham paciência uns com os outros. Amém. Às vezes a gente volta a culto que já foi pregado há 5 anos atrás. O que eu estou falando para vocês hoje já foi pregado há muito tempo. Mas muitas vezes a gente tem que voltar um pouco, porque tem pessoas que estão sendo introduzidas. Tem pessoa que precisa passar pela mesma transição que vocês passaram. Amém. Pelo mesmo ensinamento que vocês passaram. Mas vai chegar um dia que essas palavras minhas não vão existir mais. Vai chegar um dia que eu vou sair de cena. Eu sempre tive me preocupado com essas coisas aí, pensando na transição. Vocês observam no culto de Santa Ceia? Às vezes eu peço para o irmão falar alguma coisa, peço para o irmão ler alguma coisa lá na frente. Sabe por que eu faço isso? Porque eu sei que tem que existir uma transição. Eu sei que amanhã eu vou sair de cena. Mas eu quero que Deus deixe uma pessoa no meu lugar para cuidar da palavra aqui. E as pessoas não se preocupam. Eu sou canhoteiro. Você chega na igreja, a caneta ela está do lado direito. Ela é fixada no púlpito da igreja do lado direito. Porque eu não coloquei para mim. Eu coloquei para outro que vai vir depois. Isso aí é se preocupar com aquilo que Deus tem para você. Agora tem pessoa que ela acha que a mensagem é dela. A mensagem não é de um homem. Se eu estou aqui falando para vocês agora é pela misericórdia de Deus. Somente por isso. Mas amanhã Deus pode calar minha boca da mesma forma que Ele calou a boca de muita gente. E outros começaram. E quando a pessoa duvida da palavra, acontece a mesma coisa que aconteceu com que ficou mudo. Que ficou mudo, que o pai de João Batista, fugiu o nome dele agora, que a palavra foi nele, e ele não aceitou, ele duvidou da palavra, e a palavra foi ao deserto. Ele duvidou da palavra, e quando a palavra se manifesta, e se você duvida da palavra ali, você já não está apto mais para falar sobre ela, porque você duvidou. Me fugiu o nome agora. Zacarias. A palavra chegou a Zacarias. A Bíblia diz assim, ó, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote. O que são sumo sacerdote? Ele estava acima do ensinamento das pessoas da época. Sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, foi a palavra a João no deserto. A palavra de Deus ela nunca se manifesta no meio das pessoas que sabem. O irmão Branco diz que aqueles que estudam a Deus, o Espírito Santo não pode vir a eles, porque eles não estudaram isso. O Espírito Santo ele vem em você para te ensinar. Amém? Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele fará vocês lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Gente, isso é muito forte. Então, quando o Espírito Santo chega a você, você começa a entender tudo o que Jesus falou. Porque o Espírito Santo vem em você para fazer você lembrar daquilo. E quando você lembra das palavras de Jesus, você se converte. É por isso que ele disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então, eu creio que nós somos compra desse sangue da palavra. Estamos aqui para dar cumprimento àquilo que o nosso Senhor disse. Amém, irmãos? Amém. Graças. Eu acredito que vamos parar por aqui. Amém. Né? Até porque, não que o culto começou fora de ordem, né? O horário ele ultrapassou o que a gente tinha combinado para hoje, mas eu acho que foi de grande ajuda para os irmãos. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Eu quero cantar um hino final com a igreja. Tem um cântico aí, meus irmãos? Tem?
o 336, vocês conhecem? Graças a Deus. Porque ele vive. Bem, Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos repetir a segunda estrofe aqui. Aqui fala da transição. Quando fala assim, ó. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus,
que vivo está. Amém? Essa é uma certeza que nós temos. Amém. Que a nossa vida está nas mãos, está segura. Essa é uma certeza. Nós sabemos que quando uma mulher é casada, ela não pode se separar do marido. Nós sabemos isso. Tem igreja que as pessoas casam 2 ou 3 vezes. Casam 2 ou 3 vezes. Mas só que você sabe que Jesus ressuscitou dos mortos. Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E a igreja está casada com ele. Uma palavra. Mas por que que Deus ressuscitou Jesus dos mortos? Para a igreja não casar com outro evangelho. Para a igreja não aceitar um outro ensinamento. É para aceitar só o ensinamento do cabeça. É para aprender só o ensinamento do marido. Então você não tem mais motivo para se aventurar com outras igrejas. Porque Jesus ressuscitou dos mortos. Deus ressuscitou e disse, ele está aqui. E Deus colocou Jesus no trono, está intercedendo por você e por mim agora. Você sabia que Jesus está esperando por uma revelação de Deus aí? Jesus está no trono. O irmão Brana diz que o Filho está no trono e o Pai está aqui no nosso meio, fazendo um trabalho. Quando o trabalho de Deus se encerrar, quando o último eleito do corpo de Cristo entrar, aí ele sai do trono para encontrar com a igreja nos ares. Amém? O culto está encerrado. Que Deus abençoe vocês. Vou pedir para o irmão Zé Mário fazer a oração final. E que Deus continue vos abençoando. Amém? Graças a Deus. Amém, irmão? Irmão, se sentiu abençoado, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá. Amado Deus, muito obrigado por esse ensinamento, Senhor. Sabemos que Deus tem sempre nós corrigido, nós aperfeiçoado cada vez mais, Pai. Abençoa nosso irmão Paulo, que ele volte em paz. O Senhor, o mesmo Deus que trouxe, leva de volta, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse local aqui, Senhor. Amém, Senhor. Abençoe esse lar, Pai. Tatiana com Genésio ter cedido esse local. Amém. Se reunir, Pai. Pai, nós te agradecemos. Dá uma semana tranquila para cada um de nós, Pai. Amém. Que na próxima semana nós estaremos Amém, livres, graças Pai. a Deus. No nome de Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém.